Meus caros, quando a gente achava que os bispos do Brasil estavam quietos, quando nós achávamos que os bispos do Brasil estavam assim, tomando conta das dioceses deles e tentando levar a vida dos seus fiéis para o céu, eis que surge a notícia de que dos 400 e tantos bispos do Brasil, 152 bispos resolveram emitir uma cartinha contra o Bolsonaro. Na verdade, a carta não era para ser publicada. Eu vou contar essa história para vocês hoje e aproveitando que faz um tempo que eu não falo da teologia da libertação, né? Então saiu a notícia aqui no blog da blogueira Mônica Bergamo com o título "Discurso de Bolsonaro não é ético e governo se baseia em economia que mata". Descarta assinada por 152 bispos brasileiros. O documento seria divulgado no dia 22, mas foi suspenso para ser analisado por conselho da CNBB. Meus caros, esta é a verdade. Eu já estava sabendo desse negócio semana passada, de que esse grupo de bispos rebeldes, sim, bispos absolutamente rebeldes, socialistas e comunistas, bispos que apoiam uma ideologia que foi condenada formalmente pela Igreja desde a metade do século XIX, desde Pio IX. Exatamente. Esses bispos aí insistem em dizer que são da tradição, mas se rebelam contra a própria Igreja Católica. São os bispos comunistas mesmo, bispos vermelhos, bispos que têm de ser... Tem que ignorar esse tipo de gente, né? Primeira coisa que eu tenho de pontuar para vocês, antes de contar rapidamente a história desta carta e mostrar os pontos que ela tem de ridículo, de hipócrita e mentiroso. Primeira coisa, são bispos que estão assinando esta carta. Eu vou dar o nome deles já para vocês aqui e também eu vou dizer aqui que eu tenho uma lista de quem assinou esse negócio. Rapaz. Mas vamos lá, olha. Primeira coisa, não se fala nessa carta, são bispos católicos, lembre disso. Bispos católicos, a função principal, além de governar a diocese, é levar o povo para o céu. Mas não, lá não se fala de salvação de almas. Lá não se fala de espírito, de Deus. Não. Deus é só um acessório utilizado para fazer política. Não se fala do retorno às missas. Você é maluco, é? Não se fala do cuidado espiritual do povo que está querendo ter os sacramentos de volta. Não se fala do amor de Deus, não se fala de... Sabe o que se fala? De política, de politicazinha. Parece aquelas cartinhas de estudante nervoso, de diretório estudantil de universidade, que estão descontentes com o reitor e fazem um manifesto coladinho lá, né? Parece assim... Ai, meu Deus, nós vamos nos rebelar agora com uma nota. Que ninguém nota. Se não sou eu para dar publicidade para vocês, vocês não ganham publicidade nunca, né? É uma carta altamente política. Aliás, é só isso que ela é. Não é uma carta, carta ao povo de Deus, como eles gostam de dizer, né? Carta ao povo de Deus. Não é carta ao povo de Deus, seus bispos. Aliás, 152 bispos. Não são todos os bispos do Brasil, pelo amor de Deus. O Brasil tem 400 e tantos bispos, foram 152. Portanto, aí 1/3, mais ou menos, que assinou essa carta. Não são todos os bispos. A maioria dos bispos não assinou. Inclusive, foi contra esta publicação. Mas é uma publicação política. É uma publicação que ecoa a velha ala comunista da CNBB. A carta não foi publicada pela CNBB, mas por membros, sim, da CNBB. É a velha história da teologia da libertação, né, meus caros? Que é esta busca, este movimento que busca se utilizar, aparelhar a Igreja Católica para fins revolucionários, para fazer revolução dentro da sacristia, para fazer revolução nas missas, utilizando o discurso das missas para enganar você, para enganar sua avó, utiliza o sacramento da confissão para fazer psicologia e não para te absolver, utiliza o mistério da Eucaristia para dizer que nós estamos aqui na partilha do pão, estamos aqui convivendo como irmãos. Não, meu filho, ali é o sacramento da Eucaristia, mas eles utilizam tudo, até a teologia, utilizam Maria, tudo para tentar fazer com que a igreja contribua com o movimento comunista. Teologia da libertação é isso, no fim das contas, né? É uma carta política, é uma carta que eles estão tentando desgastar o governo Bolsonaro, e estão tentando relançar, com fracasso, a teologia da libertação no Brasil. Vejam o que o Boff e o Lula disseram aí recentemente numa live
que os dois fizeram, claro, de camisa vermelha. SEBs, comunidades eclesiais de base, que eu acompanhei tantas, elas não entraram no PT. Elas fundaram as células do PT. Isso é muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Chama a polícia. Eu sei o que era, sabe, alguém ligado à igreja que participava de uma comunidade, que era o primeiro embrião, não é que eles eram do PT, era o primeiro embrião de um espaço para a gente se reunir. Exatamente. Mas os autores principais desta matéria, deixe-me ler aqui para vocês, os autores principais desta nota desses bispos revolucionários foram, primeiro, Dom Cláudio Rumes, histórico petista. Dom Cláudio Rumes, com quem encontrei pessoalmente lá no Sínodo da Amazônia, que fez a renovação do Pacto das Catacumbas, que é amigo pessoal do Lula. Estava lá também Dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo emérito de Blumenau. Então já tem dois eméritos, Cláudio Rumes e o Dom Angélico Bernardino. Então dois bispos aposentados, que não tem nada que fazer, que é ficar enchendo o saco das pessoas com o comunismo. Esse Dom Angélico Bernardino é aquele que estava lá no show-missa do Lula, quando o Lula foi preso, estava lá fazendo show-missa com o Lula. Dom Angélico é um desses que fez a carta e assinou. Dom Edson Tasqueto, de São Gabriel da Cachoeira, na Amazônia, que cuida dos índios, supostamente cuida dos índios, está lá ele lá, comunista, que assina essa ideologia maldita do capeta. Está aqui Dom Erwin Krautler, bispo emérito do Xingu, aquele mesmo que diz que padre tem que ser casado, que tem que acabar com o celibato. Ele estava lá no centro da Amazônia também. Ele que diz que nunca batizou um índio e também nunca vai batizar, né? Essa frase é atribuída a ele nunca negou essa frase, é outro comunista também. Dom Irmão, esse aqui, rapaz, esse até em cima de caminhão da CUT, ele já fez graça. Eu estou aqui representando a Arquidiocese de Belo Horizonte, todas as forças vivas das nossas comunidades. Esse aqui é mais comunista, ele é bispo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Muito amigo de Dom Valmor, presidente da CNBB. Eu acho que é uma grande ameaça o crescimento de segmentos conservadores e reacionários. Dom Mol cuida das comunicações da CNBB. Reza a lenda que ele foi que escreveu isso aqui com outras mãos, não é mesmo, Dom Mol? Dom Mol, hein? Quem não te conhece, te compra. Dom Leonardo Steiner, de Manaus, né? O bispo de Manaus, ex-secretário-geral da CNBB. Esse aqui, meu filho, é assim, ele é amigo pessoal do Casaldáliga, que é outro bispo comunista lá da prelazia de São Félix do Araguaia. Dom Steiner foi o antigo secretário-geral da CNBB, que eu fiz um documentário sobre ele aqui no meu canal. Então, se você quiser saber, procura aí Dom Leonardo Steiner, você vai saber. E dizem alguns informantes meus, porque eu tenho informantes na CNBB, que tal de Daniel Seidel, né? Foi um dos caras que escreveu. É bem possível, porque Daniel Seidel é um elo do PT com a CNBB. Ele foi candidato aí pelo PT, estava lá na renovação do Pacto das Catacumbas, na renovação lá no Sínodo da Amazônia. Ele é um outro cara também que é outro petista também da teologia da libertação. É um cara que fica mais apaisando, mas parece que ajudou nessa história. Mas é o seguinte, essa carta desses bispos rebeldes, ela sinaliza uma falta de unidade na CNBB. Parece mesmo que esses bispos estão mostrando que não tem unidade na CNBB. Eles falam na carta deles, não, nós estamos aqui prezando pela unidade, estamos em plena unidade com a CNBB. Bom, se estivessem em plena unidade com a CNBB, com os bispos do Brasil, vocês não vazariam esta carta logo antes do Conselho Permanente, a reunião do Conselho Permanente da CNBB. Vocês, 152 bispos, Dom Cláudio Rumes, Dom Mol, Dom Erwin Krautler, Dom Leonardo Steiner, Dom Taveira e esses outros que eu citei, e os outros 150 e alguma coisa, vocês estão rompendo com a unidade que vocês dizem ter. Vocês vão criar o quê? Uma CNBB paralela?
É isso? Vocês não estão respeitando unidade nenhuma. Vocês certamente vazaram essa carta, não foi? Quem que vazou a carta? Vazou a carta para a Mônica Bergamo, que é campeã de receber notícias desse tipo. Vocês estão sinalizando um rompimento. Para que tem a CNBB se vocês criaram um conselho comunista paralelo? Por que vocês não abandonam a Igreja Católica e fundam uma igreja de vocês? Não fiquem enchendo o saco aqui, porque é o seguinte, vocês nunca conseguem implementar o comunismo, né? Nunca mesmo. Mas vocês conseguem transformar a vida daquele lugar onde não tem o comunismo num inferno. É isso que vocês fazem. Vocês não promovem a salvação das almas, não dão os sacramentos, não governam a diocese, fazem político o dia inteiro, vocês estão jogando o jogo do capeta. É isso. Pensando só aqui na cidade dos homens e não na cidade de Deus. Vocês têm a cabeça virada, senhores bispos. Vocês estão com a cabeça no inferno e não no céu. Como é que vocês vão levar a pessoa para o céu desse jeito? Aliás, eu não sei se vocês acreditam nessas coisas, né? É assim, vocês estão fazendo aquilo que foi chamado por um grande católico de baldeação ideológica. Estão tentando usurpar a igreja para enfiar a ideologia no meio e confundir o povo. É isso que vocês estão fazendo. É assim, gente, deixa eu ensinar um negócio para vocês aqui. Vou falar dessa carta agora, do conteúdo dela. Tem duas maneiras de você mentir. Duas. A primeira delas, você pode fazer o seguinte tipo de mentira, que é uma mentira mais sofisticada. Você pode fazer um texto, uma comunicação verbal, como eu estou fazendo, contando só verdades. E lá no meio você insere estratégica e muito calculadamente uma mentirinha. Põe uma mentirinha lá no meio. Para aquilo entrar junto com o pacotão, entendeu? O famoso jabuti. Agora, você tem outra maneira de mentir, que é só contar mentira. O tempo inteiro. De modo que, por um lado, o outro era uma mentira muito sutil. O outro é uma mentira tão exagerada. Tantas mentiras uma atrás da outra que para desmentir aquilo, o trabalho que você tem é quase impossível de se fazer na realidade. Então, é o caso dessa carta. Eles não inseriram uma mentira, não. É só mentira do começo ao fim. Primeiro, achando que eles estão falando com o povo de Deus. Mas vamos lá. Eles, então, toda a reclamação deles aqui gira em torno da gestão do Bolsonaro, da pandemia. É mais ou menos isso que eles estão falando, o tempo inteiro disso. Eles falam de um avassalador colapso na economia, com a tensão sofre fundamentos da República, provocado em grande medida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros setores da sociedade. Estamos numa crise política e de governança, né? Um colapso avassalador da economia. Se eu me lembro bem nessa história da pandemia, porque a economia do Brasil estava uma das melhores do mundo em crescimento, todos os índices ano passado, até começo desse ano, quando chegou a pandemia. O Brasil era o único país que estava com crescimento lá voando. Exatamente. Aí veio a pandemia e ferrou tudo. Quem era o cara que o tempo inteiro ficava dizendo tem que cuidar da saúde e tem que cuidar da economia? Enquanto o pessoal dizia só tem que trancar as pessoas em casa. Foi o Bolsonaro. Agora a economia está dando problema, porque o STF disse que ele não pode decidir sobre estados e municípios. Então, o governo não pode decidir se fecha ou abre estados e municípios. Isso foi o STF que disse. O governo federal não pode decidir sobre estados e municípios. Então, é lá que está a economia. Então, ou seja, se a economia rachou e deu problema, a culpa é de quem? Do Bolsonaro? Ou é do Dória e de tipos como o Moisés lá de Santa Catarina que fechou tudo? Me explica aí, meu queridão. É só mentira o tempo inteiro. Colapso avassalador na economia. Olha, eu vou dizer para você mais, bispos e povo católico brasileiro. Se não fosse todas as medidas que o governo Bolsonaro fez para segurar a economia, investindo quase R$1 trilhão para salvar a economia brasileira durante essa pandemia, que é o valor que a reforma da Previdência economizará em um ano, em 10 anos. O valor que a reforma da Previdência vai economizar em 10 anos é o que o Bolsonaro investiu nesses meses de pandemia para salvar a economia. Imagina se ele não tivesse feito isso. Mas vocês não falam isso na carta, porque vocês não tratam com a verdade, vocês só tratam com a mentira, que é o que tem nessa carta o dia inteiro. E aí dizem, analisando, né, olha só, eles dizem que analisam o cenário sem paixões. Sem paixões! Sem paixão. Olha, tudo bem, né? Sem paixões. Ai, que a paixão de vocês é o Lula, cara. Vocês não podem ver o Lula, que vocês ficam apaixonados. Sem paixões, é? E aí continua dizendo
que os bispos, preocupadíssimos, bispos comunistas da teologia da libertação, assistimos sistematicamente a discursos anticientíficos que tentam naturalizar ou normalizar o flagelo de milhares de mortes pela Covid-19. Atenção para a loucura agora. Tratando-o como fruto do acaso ou do castigo divino. Que porcaria é esta? Da onde que o Bolsonaro disse que é fruto do acaso? Até onde eu sei, ele disse que é vírus chinês e não fruto do acaso. Que castigo divino? Quem que tá falando que é castigo divino? Eu não tô entendendo de onde vocês tiraram isso aqui. Que isso? Ó, eu não vou dizer a coisa aqui porque depois o YouTube exclui meu vídeo, né? E que são conchavos políticos que visam a manutenção do poder a qualquer preço. Tipo o conchavo político que fazia o Lula e a Dilma. E vocês nunca disseram uau, zip zap, boca pequena, vocês nunca falaram nada da paixão de vocês que é o Lula. Nada! A omissão de vocês, enquanto ao governo Lula e as falcatruas dele, é uma das coisas mais graves que a CNBB já fez, fora criar o PT. É uma das coisas mais graves que vocês fizeram. Oh, cuidamos da democracia. Nós aqui prezamos pelos valores humanos. Economia que mata. Roubo de bilhões e trilhões, como foi feito, e vocês não falaram nada. Nada! Quando Lula optou construir estádio e não construir hospitais, vocês não falaram nada. Agora tem gente que acha que não pode fazer Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Nada! Vocês acham que o povo é trouxa? 152 bispos, Dom Moll, mas Dom Cláudio Rumes, Dom Erwin Krautler. Vocês acham que o povo católico brasileiro é estúpido, retardado, que tem problema mental e memória curta? Eu lembro das coisas. E quem quis construir estádio para fazer graça e roubar foi o Lula e não construiu hospitais. Mas não, agora o Bolsonaro faz conchavos políticos, tipo a transposição do Rio São Francisco, levar água para o povo do Nordeste, que está cansado de padre da teologia da libertação. Aí dizem que o discurso do Bolsonaro não se baseia nos princípios éticos e morais. Tampouco suporta ser confrontado com a tradição e a doutrina social da igreja. Vocês falando de tradição da igreja? Meu Deus, mas é o que? É um texto da TFP? É um texto da Fraternidade de São Pio X? Da Fraternidade de São Pedro? Não é possível que eu estou lendo isso aqui, vocês falam de tradição. E lá vocês sabem o que é a tradição da igreja, e lá vocês seguem a tradição da igreja. Se seguisse a tradição da igreja, vocês não deferiam comunista. Nem esses ideários comunistas, cheio, embebido das ideologias malucas e do pensamento herético do seu Karl Rahner, de Johann Baptist Metz. O pessoal não sabe do que eu estou falando, mas vocês sabem. Principalmente os cabeça branca, as múmias que saíram da tumba que escreveram essa carta. Olá, os religiosos fazem crítica também à reforma trabalhista e previdenciária. A reforma trabalhista que deu mais liberdade para o empregador e para o empregado, que reduziu a carga de leis, dando mais liberdade para todo mundo trabalhar, que melhorou a economia do Brasil. Isso é um problema. E a reforma previdenciária, isso é um problema. A reforma da Previdência que vai ajudar o povo a ter aposentadoria. Isso é um problema. Que vocês estão com a aposentadoria de vocês garantida com o dinheiro do povo, né, seus bispos? O documento afirma ainda que o sistema do atual governo não coloca no centro a pessoa humana e o bem de todos, mas o atual governo coloca a defesa intransigente dos interesses de uma economia que mata, centrada no mercado e lucro a qualquer preço. Calma aí. Quem é que foi que colocou o lucro, entre aspas, o dinheiro, a qualquer preço? Quem é que favoreceu mais os banqueiros do que o Lula? Quem é que enriqueceu mais as empreiteiras? JBS, OAS, Andrade Gutierrez, Odebrecht? Quem que favoreceu mais? Foi o amigo de vocês. Tem 9 dedos, barba, é analfabeto e gosta da teologia da libertação. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um
padre progressista numa cidade pequena. E quando foi eleito, vocês receberam na CNBB como se fosse o novo Moisés? Aí continua dizendo que a economia de Paulo Guedes é uma brutal descontinuidade da destinação de recursos para políticas públicas. Mas escuta, não foi decisão do governo Bolsonaro dar o auxílio emergencial para as pessoas? Que é 3 ou 4 vezes maior do que o Bolsa Família para ajudar as pessoas a não morrerem de fome no Brasil? Por que vocês não falam disso? Dos milhares de leitos distribuídos, dos milhares de remédios de cloroquina que estão salvando vidas. Não há nada, né? Vocês constroem a realidade com o discurso de vocês, aí vocês se ouvem, acreditam no que falam e ficam histéricos, porque isso que é histeria. Aí diz, ressalte-se, agora fica bonito. Vocês estão prontos? Eu vou rir agora com vocês, tá? Vamos lá? A piadinha do dia, hein? Ressalte-se o quanto é perniciosa toda associação entre religião e o poder do Estado laico, especialmente a associação entre grupos religiosos fundamentalistas e a manutenção do poder autoritário. Cara, é perniciosa, é ruim, é má a relação entre religião e poder do Estado. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Acho isso um retrocesso. O que é o governo? O que foi o governo Lula, meus queridos? O que foi o PT desde o princípio? Eu sei o que era, sabe, alguém ligado à igreja que participava de uma comunidade, que era o primeiro embrião, não é que eles eram do PT, era o primeiro embrião de um espaço para a gente se reunir. O PT, a base do PT toda da teologia da libertação. Quem foi o principal assessor especial da presidência da República do Lula quando ele foi eleito? Frei Beto, comunista, amigo do Marighella, guerrilheiro. Quem? Todo o pessoal da esquerda católica lá dos anos 60, da Ação Popular. Vocês acham que eu desconheço a história? Eu sei o nome de todos vocês. O PT foi fundado nas paróquias e nas sacristias. O PT foi lançado no Colégio Católico Sion em São Paulo em 80. O PT é a mistura do poder com a religião. Uma relação promíscua com uma ideologia assassina, que é o comunismo. E agora vocês vêm falar, meu Deus, de relação entre religião e poder, só porque os evangélicos estão apoiando o Bolsonaro? Só porque tem um monte de católico apoiando o Bolsonaro? Porque tem padre bispo rezando por ele? E que vocês estão perdendo o apoio? Porque vocês estão perdendo o apoio de fiéis? Que vocês não conseguem criar discípulos? A geração de vocês está acabando e uma geração de padres maravilhosos está vindo. Nada como uma geração após a outra. Dom Alberto Taveira Correia, Dom Edson Tasqueto Damião. E dizendo agora, né, que eles estão lutando para que seja restabelecido o respeito à Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito. Agora é engraçado, né? Eles falam aqui disso e também falam de autoritarismo. Por que vocês não falam do STF? Por que vocês não falam do autoritarismo do STF que está rompendo a ordem democrática e está interferindo nos outros poderes? Ou quando o legislativo impede que coisas boas como a regularização fundiária da Amazônia, que vocês falam tanto da Amazônia, a regularização fundiária da Amazônia não foi votada pelo Congresso, a medida provisória. E vocês falam o quê? Nada. O que interessa, vamos encher o saco do Bolsonaro e vamos levar o povo contra ele. Caiu a máscara de vocês mais uma vez. Vocês não suportam um meme. Vocês não suportam um videozinho contra vocês. Vocês, assim, estão numa forma de desespero. Essa carta mentirosa é um sinal de desespero. Existem modos de você se opor com inteligência, mas isso é um grito de desespero, incompetência e mentira. Agora, o que eu quero que você faça, que está assistindo este vídeo aqui e ficou chocado como eu com essa manifestação boboca desses 152 bispos, que a maioria nem teve sequer a coragem de dizer que assinou essa carta. Eu gostaria que você mandasse o seu e-mail para a Nunciatura Apostólica, que é a embaixada, vamos dizer assim, que é a embaixada do Vaticano aqui no Brasil, com o nosso núncio apostólico, Dom Giovanni Daniello. Eu gostaria que você mandasse um e-mail para ele. O e-mail está aqui embaixo, é nunaposte,
solar.com.br. O nosso núncio apostólico, Dom Giovanni, já foi apontado para ser núncio na Rússia, mas ele ainda está no Brasil, está cuidando das coisas aqui. E agora esses bispos estão transformando a saída do bispo do Dom Giovanni Danielo, estão transformando a vida dele no inferno antes dele sair. Porque eu fiquei sabendo que o bispo Dom Giovanni Danielo, né, o nosso núncio apostólico, não queria que essa carta saísse. Grande parte da CNBB não queria que essa carta saísse. E esses bispos aí, rebeldes, romperam com a unidade e soltaram a carta, vazaram a carta antes da hora, porque não aguentam. Eu sabia que ia vazar. Até postei com um amigo padre meu. Falei, padre, eles vão soltar. Ele disse, não vão soltar. Falei, padre, eles vão soltar a nota, eles não aguentam. Aí ele teve de dar razão a mim. É isso, meus caros. Então mande um e-mail para o núncio Dom Giovanni Danielo, está aqui o e-mail, nunaposte@solar.com.br, e dê as suas impressões sobre o que o representante do Papa aqui no Brasil deveria fazer com esses bispos. Com esses 152 bispos, essas criancinhas choronas. E aí, no devido tempo, vocês devem estar se perguntando sobre a lista, eu vou dizer quem são os bispos. Mas enquanto esses covardes não saírem da toca e não anunciarem a que vieram, não dizerem quem são, porque eu tenho a lista, nós vamos continuar quietos e vamos contar com a covardia de vocês, tá? Mas nós sabemos de tudo. Fiquem tranquilos, meus queridos, nós estamos de olho. E se você está se perguntando sobre o filme Eles Estão no Meio de Nós, que conta a história da teologia da libertação, mostra os seus erros, inclusive dará caminhos para isso, o filme que eu estou produzindo com a Viviane Principal, é um filme que vai ser um estouro. Fique tranquilo que o filme está indo muito bem, nós estamos produzindo, estamos numa fase avançada e em breve nós daremos uma data para vocês de lançamento conforme as coisas estiverem andando. Está ficando lindo, forte, poderoso, e esperamos que faça muito bem às almas e que fustigue algumas albias vermelhas. Forte abraço para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar esse vídeo para o seu pároco, para o seu bispo e para o seu amigo comunista. As SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, que eu acompanhei tantas, elas não entraram no PT, elas fundaram as células do PT. Isso é muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Eu sei o que era, sabe, alguém ligado à igreja que participava de uma comunidade, que era o primeiro embrião, não é que eles eram do PT, era o primeiro embrião de um espaço para a gente se reunir. Ai.